Olá, estamos de volta para falar e mostrar para você um pouquinho da história de Conservatória em Valença, no Rio de Janeiro, a cidade da Seresta. Como ainda não podemos nos locomover para fazer as gravações pelo problema do carro, nosso amigo Elias nos forneceu algumas imagens de Conservatória e dos pontos turísticos da cidade. Então, é o que você vai assistir a partir de agora. Mas antes eu tenho que explicar aqui, gente, mas o que está acontecendo? Que o carro dele está cheio de papelão. Calma, gente, calma. Isso faz parte de um projeto que a gente está elaborando. Eu não posso dar spoiler por enquanto, mas é um projeto que a gente está montando e dentro em breve vamos exibir para vocês o passo a passo, ok? Mas aguarde que vem novidade por aí, aguarde. Então, vem comigo. Olhando por alto, ninguém imagina, mas há muito o que fazer em Conservatória. Um pacato distrito de Valença, na fronteira entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, é o destino perfeito para um fim de semana, longe do alvoroço dos grandes centros, podendo até ser feito um bate-volta a partir do Rio de Janeiro, embora seja recomendável um pouco mais de tempo para conhecê-lo a fundo, sem pressa. Conservatória é pura tranquilidade e aconchego. Teve o seu passado de glória durante o ciclo do café, do qual ainda restam fazendas e monumentos para recontar a história. Mas não foi isso que tornou o distrito conhecido nacionalmente. O que deu forma ao lugar foram as serestas e serenatas, costumes medievais que chegaram aqui com a corte dos imperadores e virou tradição que perdura até os dias de hoje. Os melhores meses para visitar Conservatória são entre maio e setembro, quando chove menos, e os piores são dezembro e janeiro, quando as chuvas são torrenciais. Apesar disso, o distrito recebe turistas em qualquer época do ano. A temperatura média anual é de 24 graus Celsius, o que é bastante agradável. Recomendamos que sua viagem aconteça durante o fim de semana, quando é possível participar das serestas e serenatas. Antes de mostrar como chegar à Conservatória, gostaria de dar um conselho. A estrada é feita de curvas sinuosas que exigem cautela, então não tenha pressa. Além disso, se você puder escolher, viaje durante o dia, pois as paisagens são lindas e merecem ser admiradas. Não há grandes aeroportos nas proximidades de Conservatória, então, para chegar lá, você pode escolher entre duas opções. De ônibus, apenas 3 empresas levam passageiros à Conservatória. Viação Barra do Piraí, que parte da cidade homônima, Útil, que sai do Rio de Janeiro, e Aviação Senhor dos Passos, com saídas diárias do terminal de Valença. De carro, quem sai de São Paulo e do Rio de Janeiro deve seguir pela Via Dutra em direção à Barra do Piraí. Já quem começa a viagem em Juiz de Fora ou Belo Horizonte pode escolher seguir pela BR-040 ou pela MG-353. Ainda que o centro histórico de Conservatória seja pequeno e agradável para andar a pé, viajar de carro possibilita conhecer os mirantes e cachoeiras dos arredores. Quantos dias ficar em Conservatória? Há muito o que fazer em Conservatória e adjacências. Porém, com um roteiro bem planejado, é possível conhecer os principais pontos turísticos do centro histórico em um dia. Apesar disso, só quem pernoita durante os fins de semana tem o privilégio de acompanhar as serestas que acontecem nas noites de sábado. Aproveite domingo para se refrescar nas cachoeiras da região, ou quem sabe, conhecer uma cidade fantasma, que na verdade é uma antiga vila de colonos, da Fazenda São Fernando. O turismo em Conservatória gira em torno do seu passado, como polo cafeeiro, além das tradicionais serenatas. Há música nas ruas, 24 horas por dia, ainda que o som esteja vindo de uma casa, restaurante ou de algum grupo se apresentando na pracinha. O cartão postal de Conservatória, a locomotiva 206, um exemplar que rodou entre 1912 e 1926 e presenciou os tempos de glória do Vale do Café.
A linha que levava até a estação de Conservatória foi inaugurada em 21 de novembro de 1883 e contou com a presença do imperador Dom Pedro II. Serviu para o carregamento de café e o transporte de passageiros durante 78 anos, até que foi desativada em agosto de 1961. Após o desmonte dos trilhos, a estação de trem deu lugar à atual rodoviária de Conservatória. Nela também funciona um museu e o destacamento de policiamento ostensivo, unidade básica de apoio da Polícia Militar. Uma curiosidade sobre a antiga estação ferroviária é que sua base foi construída com pedras retiradas durante a escavação do túnel Quixora. Caminhando por mais de 400 metros, chegamos a outro ponto turístico muito famoso em Conservatória, o túnel Maria Nossar, mais conhecido como túnel Quixora. O túnel possui 100 metros de comprimento e 5 de altura e foi inaugurado em 1883 com o objetivo de dar passagem à linha férrea que ligava a Conservatória a outros lugares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. De onde vem o nome túnel Quixora? Eu poderia dizer que ele chora de tristeza por ter sido construído com a mão de obra escrava, mas na verdade suas lágrimas têm origem de uma nascente próxima que faz a água escorrer pelas pedras em determinadas épocas do ano. Afinal, quem foi Maria Nossar? O túnel Quixora por pouco não foi demolido no início dos anos 80, durante as obras da expansão da rodovia RJ 137. Contam que quando as máquinas chegaram no local, uma senhorinha chamada Maria Camoide Nossar entrou na passagem e disse de que lá não sairia e que os operários teriam que implodir o túnel com ela lá dentro. O protesto ganhou a simpatia de outros moradores que se juntaram a ela nessa luta. A rodovia precisou se adaptar ao túnel e hoje passa por cima dele. Dona Maria Nossar, por sua vez, foi homenageada como a mulher que enfrentou o governo em plena ditadura militar para salvar um patrimônio cultural de Conservatória. Uma visita à Casa de Cultura de Conservatória é imprescindível para quem quer aprender sobre a história das serestas, mas o espaço vai além disso. O antigo casarão, que pertenceu ao Barão do Café, Francisco Leite Ribeiro, atualmente se divide em 4 espaços. No primeiro deles está o acervo completo do antigo Museu da Seresta, enquanto o segundo é dedicado a exposições temporárias e o terceiro abriga obras de arte de artistas locais. Já o quarto e último espaço guarda rádios e aparelhos eletrônicos antigos, que vão desde a década de 1920 a 1990. A antiga casa de João Borges Freitas era ponto de encontro dos seresteiros de Conservatória. Durante muitos anos, objetos e fotos foram sendo doados pelos músicos e moradores do distrito, o que deu origem a uma pequena coleção. Mais tarde, a casa deu espaço ao Museu da Seresta, que sobreviveu até 2009, ano em que o imóvel foi vendido. Desde então, todo o acervo que consistia em quadros, fotos, letras de músicas e instrumentos musicais foi doado à Casa da Cultura, que agora também serve de ponto de aquecimento para os seresteiros nas noites de sábado, antes da famosa serenata que se inicia oficialmente na travessia Professora Geralda da Fonseca. Horário de funcionamento de quarta a domingo, de 9 às 17 horas. Entrada gratuita. Vicente Celestino foi um grande cantor e ator do século XX. E Gilda de Abreu, sua esposa, se destacou como cantora lírica, escritora, radialista, atriz e cineasta. O museu, dedicado aos dois, foi inaugurado em 1999 e não pode ficar de fora do roteiro de quem busca o que fazer em Conservatória. O acervo conta com figurinos, instrumentos musicais, mobiliário antigo, fotografias, discos, troféus, além de muitos recortes de jornais e revistas selecionados a dedo pelo curador Volney Porto. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 9 às 23 horas. Aos sábados, das 9 às 23 horas. E aos domingos, das 9 às 14 horas. Igreja Matriz de Santo Antônio. Inaugurada em 1868, a Igreja Matriz de Santo Antônio ocupa o lugar onde havia uma antiga capelinha de pau a pique. Foi construída por iniciativa da família Leite Ribeiro, com a mão de obra vinda de Portugal. Programe-se para visitar Conservatória no 4º domingo do mês, quando os seresteiros se juntam ao coral da cidade nos cantos litúrgicos e os turistas são convidados a ler os salmos, tornando a celebração ainda mais especial. Horário das missas,
aos domingos, às 9 e às 19 horas. O Teatro Sonora é um espaço dedicado à música popular brasileira. Um programa ideal para quem procura o que fazer em conservatório à noite. O letreiro vintage tem tudo a ver com a atmosfera do distrito, bem como as cadeiras de cinema que acomodam uma plateia de até 80 pessoas. Os espetáculos são comandados por Juliana Maia, criadora deste espaço e mentora do projeto Harmônicos de Conservatório, dedicado ao ensino gratuito de canto coral e história da música para mais de 60 jovens de conservatório. Horário de funcionamento: quinta-feira, das 14 às 21 horas, sexta e sábado, de 9 às 10 horas e domingo, de 9 às 14 horas. Depois de passarmos pelo Espaço Sonora, de lá pode-se partir para o Cine Centímetro, uma réplica idêntica, porém em menor escala, do extinto Cine Metro Tijuca, que funcionava no Rio de Janeiro e foi demolido em 1977. Este ponto turístico de conservatório foi criado pelo Ivo Raposo, um cinéfilo que resgatou as poltronas, a tela, o tapete, os lustres, letreiros da fachada e até a bilheteria do cinema demolido para montar uma versão reduzida e um anexo de sua casa. Para deixar a atmosfera ainda mais nostálgica, ele também criou uma réplica do antigo Café Palheta. Não há horários regulares para visitação e exibição dos filmes antigos. Entre em contato com o proprietário através do telefone 24 2438 1815. A essa altura você já percebeu que passear por conservatória é como entrar no túnel do tempo. E se você quiser ter um registro de como era viver em épocas passadas, recomendamos que visite o estúdio Marco do Tempo, que fica bem em frente à locomotiva 206. Lá você pode se vestir com figurinos de época e posar em um cenário montado com mobília antiga. O fotógrafo edita a foto em tons de sépia e o resultado é extraordinário. Embora pertença ao estado do Rio de Janeiro, Conservatória se parece muito com as cidades do interior de Minas, e um dos pontos de semelhança são as cachaças. Nesse pequeno distrito, a aguardente é vendida em cada esquina, mas apenas um lugar você pode ver como ela é produzida, e esse lugar é a Cachaçaria Vilarejo. Além de aprender sobre a fabricação da cachaça, há uma lojinha onde é possível adquirir muitos produtos da roça, como rapadura, melado, mel, doces em compota, torresmo, café, queijo, linguiça e artesanatos em geral. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, sábado, das 8 às 16 horas e aos domingos, entre 8 e 15 horas. Seguindo por mais 7 quilômetros na rodovia Irmãos Freitas, já se pode observar a Ponte dos Arcos, uma construção centenária que permanece firme. Ela foi inaugurada em 1883 e fazia parte da Estrada de Ferro Santa Isabel, por onde passava o trem que transportava café e passageiros. A linha foi desativada no início dos anos 60, mas os arcos continuam intactos para a nossa apreciação. Você pode estar achando estranho um restaurante entrar na lista com o que fazer em conservatório, mas esse merece. O restaurante Mirante da Serra tem a vista mais bonita das cadeias de montanhas da região, além de divertir visitantes de todas as idades com brinquedos interativos no jardim. Além do almoço, aquilo com grande variedade de pratos preparados no fogão a lenha. O estabelecimento também vende açaí, biscoitos, doces em compotas e produtos artesanais. Horário de funcionamento: sábados e domingos, de 9 às 20 horas. A poucos metros do restaurante, seguindo pela rodovia Irmãos Freitas, encontra-se o recém-inaugurado Mirante da Serra da Beleza. O nome faz jus aos encantos do local, que também poderia se chamar Serra dos OVNIs. Segundo pesquisadores, a Associação Fluminense de Estudos Ufológicos, essa região possui a maior concentração de areia monazítica do mundo, uma fonte de energia radioativa que poderia servir como tanque de abastecimento para discos voadores. Você teria coragem de ficar ali à noite, observando o céu? Depois de visitar todos os pontos turísticos de Conservatória e ter uma visão romantizada do ciclo do café, é hora de visitar o Quilombo São José, a maior e mais antiga comunidade quilombola do Rio de Janeiro, e conhecer a outra versão dos fatos. Lá moram cerca de 200 descendentes de escravos, vindos do Congo, Angola
e Guiné. E ao contrário do que muita gente pensa, eles não vivem isolados da sociedade. Visitantes são bem-vindos se estiverem abertos a aprender sobre a cultura negra e sobre as lutas que travam até hoje em busca da igualdade. Conservatória conta também com várias pousadas. Pousada Luar da Serra, Pousada Bela Cigana, Pousadinha da Praça e Hotel Fazenda Florença, que não fica precisamente no centro de Conservatória, mas o deslocamento pode ser feito em poucos minutos de carro. Restaurantes em Conservatória pode-se encontrar alguns. O restaurante Doremi, o Gema da Roça, o restaurante Mirante da Serra e o Bistrô do Poeta. Valença é um município muito importante historicamente e ficou assim durante o famoso período do ciclo do café, aqui no Brasil. Com isso, Conservatória começou a ser ocupada em 1789, no mesmo ano em que ocorreu a Inconfidência Mineira, ou seja, final de um ciclo e o início de outro. Localizada no interior do Rio de Janeiro, fica a 150 quilômetros do centro do Rio, a 340 quilômetros de São Paulo e a 377 quilômetros de Belo Horizonte. Hoje vive basicamente de turismo, dessa fama de cidade da seresta. Por onde se for em Conservatória, se encontra algo ligado à música. E por conta disso, a maior concentração de turistas entre Valença e Conservatória é em Conservatória. E aí, gostou das histórias, das dicas? Então deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal se você não for inscrito e ative todas as notificações para você receber quando postarmos novos vídeos no canal, ok? E se você quiser ser um apoiador do nosso canal, é só enviar um Pix com qualquer valor para o número que está aparecendo aqui na tela, ok? Fiquem com Deus e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil, em alguma cidade por aí. Fiquem com Deus.